Portanto, o cofator vai ser menos o menor complementar, ok? Então, o cofator é simplesmente isso. Vejamos agora o teorema de Laplace, que é um dos conceitos mais importantes que tem no estudo dos determinantes. Tá? Qual é a definição do teorema de Laplace? Dada uma matriz quadrada A de ordem n maior que 1, definimos o determinante de A como sendo o número que se obtém somando-se os produtos dos elementos de uma fila pelos seus respectivos cofatores. Essa aí parece muito difícil, mas vamos ver no exemplo como é que fica. Eu tenho aqui a matriz 2, 5, 4, 0, 3, 1, 1, 4, 6. A primeira coisa que deve ser feita é escolhermos uma fila. Lembra, quando eu falo em fila, eu me refiro a linha ou coluna. Tanto faz, uma linha ou uma coluna. Devemos escolher uma fila. É conveniente para nós escolher aquela fila que tiver mais zeros. Então, nesse caso, nós escolheremos a segunda linha. Assim, o determinante fica. O determinante de A, pelo teorema de Laplace, vai ser definido como A21 vezes cofator de 2,1 mais A22 vezes cofator de 2,2 mais A23 vezes cofator de 2,3. Vejam que A21, A22 e A23 são exatamente os elementos da segunda linha, que foi aquela linha que nós escolhemos. Como A21 é zero, a primeira parcela da soma é zero. Ou seja, vai cancelar aquela primeira parcela, A21 vezes cofator de 2,1. E o determinante vai ser simplesmente as outras duas parcelas. A22 vezes cofator de 2,2 mais A23 vezes cofator de 2,3. Agora, basta calcular os cofatores. O cofator de 2,2 é o cofator de 2,3. O cofator de 2,2 vai ser o próprio menor complementar de 2,2, pois 2 mais 2 é 4, que é par. Lembra, né? Nós acabamos de ver a definição de cofator. Né? Quando a soma da linha com a coluna é um número par, o cofator é igual ao menor complementar. Portanto, o cofator de 2,2 é o próprio menor complementar de 2,2. O cofator de 2,2 será, então, o determinante da matriz 2, 1, 4, 6, que é 2 vezes 6, que é 12, menos 4 vezes 1, que é 4. 12 menos 4, 8. Portanto, o cofator do elemento 2,2 é 8. Agora, cofator de 2,3 é igual a menos o menor complementar de 2,3, pois 2 mais 3 é 5, que é ímpar. Então, lá da definição de cofator, o número da linha mais a coluna, 2 mais 3 é 5, é ímpar. Então, o cofator vai ser menos o menor complementar. Então, o menor complementar de 2,3 é o determinante da matriz 2, 5, 1, 4, que é 2 vezes 4, 8, menos 5 vezes 1, que é 5. 8 menos 5 é 3. Então, o cofator do elemento 2,3 vai ser menos 3. Jogamos agora os resultados encontrados lá no teorema de Laplace. Portanto, o determinante de A vai ser 3 vezes 8 mais 1 vezes menos 3, que dá 3 vezes 8, 24, menos 3 é 21. 3 é o elemento A22, 8 é o cofator de 2,2, 1 é o elemento A23 e menos 3 é o cofator de 2,3. Né? Então, nós achamos agora um método poderoso para calcular os determinantes de uma matriz, que é o teorema de Laplace, que é calculado dessa maneira que a gente acabou de ver. Propriedades dos determinantes. Mesmo com os métodos vistos até agora, que é a regra de Sarros e o teorema de Laplace, pode ser que seja muito difícil de calcular o determinante de algumas matrizes. Ou mesmo, se a gente pegar matrizes muito grandes, com uma ordem muito grande, sei lá, 10, 15, 20, que é bem possível, né? Vai se tornar muito trabalhoso, muito enfadonho o cálculo desses determinantes. Para isso, nós vamos usar e abusar das propriedades dos determinantes. Quais são elas? A primeira propriedade. Se uma matriz tem uma fila com todos os elementos nulos, seu determinante é zero. Exemplo: 1, 5, menos 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 3, menos 1, 5, 3, menos 2, 5, 4. É uma matriz de quarta ordem. A gente pode observar nela que
todos os elementos da segunda linha são nulos. Portanto, não precisamos nem pensar em calcular o determinante dessa matriz. Direto, ele vale zero. Vejamos agora a segunda propriedade. Se duas filas paralelas são iguais, o determinante é nulo. Quando eu falo em duas filas, lembra, eu estou me referindo a linhas ou colunas. Tanto faz, se duas filas paralelas forem iguais, ou seja, se duas linhas forem iguais ou duas colunas forem iguais, o determinante da matriz é zero. Vejamos o exemplo. 1, 7, 1. 3 menos 5, 3. 5, 2, 5. Observe que nessa matriz, a coluna 1 é igual à coluna 3. Portanto, seu determinante é zero. A terceira propriedade. Se duas filas paralelas são proporcionais, o determinante é zero. Exemplo. 2 menos 1, 3. 1, 0, 8. 4 menos 2, 6. Nessa aí nós temos duas filas paralelas proporcionais. Quais são elas? Saberiam dizer? É a primeira linha e a terceira linha. Veja que a terceira linha é exatamente duas vezes a primeira linha. Então, neste caso, o seu determinante também é zero. Outra propriedade. O determinante de uma matriz e o da sua transposta são iguais. Vamos lembrar o que é a matriz transposta. A matriz transposta é aquela obtida trocando-se as linhas pelas colunas. Então, a primeira linha da matriz A passa a ser a primeira coluna da transposta. A segunda linha da matriz A passa a ser a segunda coluna da transposta de A. Vamos ao exemplo. Determinante de A igual a 2, 1, 5, 6 é 7. Lembra? 2 vezes 6, 12. Menos 1 vezes 5, 7. Vamos agora ao determinante da transposta de A. Observe que a primeira linha de A passou a ser a primeira coluna da transposta e que a segunda linha de A passou a ser a segunda coluna da transposta. Mas o seu determinante não se alterou. 2 vezes 6, 12, menos 5 vezes 1 também dá 7. Portanto, o determinante de uma matriz e o da sua transposta são iguais. Propriedade importante essa. Outra propriedade. O determinante de um produto é o produto dos determinantes. Olha lá, determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, não é preciso que a gente efetue primeiro a multiplicação para depois calcular os determinantes. Eu posso calcular os determinantes separadamente e multiplicar os resultados. Okay? Isso facilita. Pode parecer que não, mas facilita. Vamos agora à sexta propriedade. Se multiplicamos uma fila de uma matriz por um número, o determinante fica multiplicado por este número. Ou seja, se multiplicarmos uma fila qualquer, uma linha ou uma coluna da matriz por um número real, o determinante também vai ficar multiplicado por este número. Vamos ao nosso exemplo. Eu tenho a matriz 2, 1, 5, 4, cujo determinante vale 3. Agora, vamos multiplicar a segunda coluna dessa matriz por 3 e obtemos uma nova matriz, que é 2, 3, 5, 12. Observe que os elementos da segunda coluna foram multiplicados por 3. E quanto é o determinante dessa nova matriz? 2 vezes 12, 24. Menos 3 vezes 5, que é 15, dá 9. Ou seja, o determinante foi multiplicado por 3 também. Essa é uma propriedade muito importante. Tá? Gravem bem essa propriedade. Vou repetir, viu? Se multiplicamos uma fila, uma linha ou coluna de uma matriz por um número, o determinante também vai ficar multiplicado por este número. Ok? Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bom, pessoal, a minha dica de estudo hoje, na verdade, vai ser um problema, um desafio para vocês pensarem. Tá? Qual é o desafio? Se A é uma matriz de ordem 3 e determinante de A é igual a 2, calcule determinante de 5A e deduza daí uma outra propriedade dos determinantes. Deixa eu esclarecer um pouco mais esse problema para vocês. A é uma matriz de ordem 3. Ordem 3 significa que ela é uma matriz quadrada 3 por 3. O determinante de A é 2. Eu quero o determinante de 5A. De 5 vezes a matriz A.
como que eu quero que vocês resolvam esse problema? Gostaria que vocês pensassem nas propriedades dos determinantes. Tentassem relacionar as propriedades dos determinantes com esse problema. Tá? Especificamente, pensem na sexta propriedade. Relacionem a sexta propriedade dos determinantes com esse desafio, com esse problema aí. E a partir daí, tentem deduzir uma nova propriedade, também muito importante, né? E não é muito difícil não, deem uma pensadinha, tá? Que vocês vão conseguir. Deixo vocês por aqui hoje, um bom estudo e até mais. Na aula de hoje, estudamos os determinantes. Primeiramente, aprendemos a calcular determinantes de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Lembrando que terceira ordem nós usamos a regra de Sarros. Aprendemos o menor complementar, cofator e teorema de Laplace. Estudamos o teorema de Laplace, que fez uso do estudo de menor complementar e cofator, né? Lembrando, né, que o menor complementar é o determinante da matriz obtida, excluindo-se a linha e a coluna do elemento. E o cofator? O cofator, que vai ser o próprio menor complementar, se a linha do elemento mais a coluna do elemento for par, e vai ser menos o menor complementar se a linha do elemento somada com a coluna do elemento for ímpar. Também vimos propriedades dos determinantes. Às vezes fica difícil calcular determinantes de matrizes muito grandes, né? Para isso nós vimos as propriedades. Fazendo uso delas, a gente pode simplificar e muito os nossos cálculos de determinantes. Bons estudos! Tudo bem, professor? As minhas dicas para a aula de hoje são dar um pouco mais de ênfase ao teorema de Laplace, fazer mais alguns exemplos, né? Inclusive com matrizes de ordem 4, ou 5 até talvez, mas uma de 4 tá bom. Tá? E também dar muita ênfase às propriedades dos determinantes e fazer vários exemplos envolvendo propriedades, acrescentando mais algumas que estão incluídas no material. Ok? Tenha uma boa aula e até a próxima.